Imagine que é janeiro. As lojas estão fechadas. As cadeias de suprimentos estão vacilantes. Sua geladeira está vazia. Mas você vai ao seu jardim, abre uma cova na terra e retira um repolho fresco e crocante, como se o tivesse colhido ontem. Enquanto outros procuram vegetais desesperadamente, você tem suprimentos para meses. Isso não é fantasia. É um conhecimento milenar que nossos avós dominavam e que hoje está quase esquecido. Nos próximos minutos, vou mostrar um método tão antigo quanto a própria agricultura, mas tão poderoso que mudará toda a sua abordagem à segurança alimentar. Antes de começarmos, quero lhe perguntar algo. Se você está realmente pronto para construir uma independência real, inscreva-se neste canal agora. Não por mim, mas por você mesmo, porque cada vídeo aqui é mais um tijolo para sua autossuficiência. Deixe um like para que outros também encontrem esse conhecimento. E fique ligado até o final, porque é aí que tudo se encaixa. É aí que você entenderá por que este método não serve apenas para armazenar repolho. Ele pode mudar sua vida. Vivemos em uma época de dependência sem precedentes. Nossos bisavós não nos entenderiam. Para eles, era natural que meses se passassem entre a colheita e o consumo. Eles não tinham supermercados, nem redes de frio, nem logística global. E, no entanto, sobreviveram a invernos mais rigorosos do que qualquer coisa que possamos imaginar hoje. Eles tinham algo que nós perdemos: conhecimento. O conhecimento de como trabalhar com a terra em vez de contra ela. Como usar processos naturais em vez de sistemas artificiais. Armazenar repolho debaixo da terra é mais do que uma técnica de preservação. É um ato de rebeldia contra um sistema que quer nos fazer acreditar que precisamos dele para sobreviver. A história do armazenamento na terra remonta a milhares de anos. Na Rússia, chamavam de covas de terra. Na Alemanha, Erdmieten. Na Escandinávia, adegas de terra. Onde quer que as pessoas tivessem que sobreviver aos invernos, desenvolveram este método. E ele funciona tão bem hoje quanto há 1000 anos. Talvez até melhor, porque podemos adicionar algumas percepções modernas sobre microclimas e fisiologia vegetal. Mas o cerne permanece o mesmo. A própria terra torna-se o refrigerador, a proteção, o cofre para sua comida. Vamos falar sobre o primeiro princípio fundamental, sem o qual nada funciona. Selecionar o repolho certo. Nem todo repolho é adequado para armazenamento subterrâneo de longo prazo. Você precisa entender isso desde o início. Variedades precoces que você colhe no verão são projetadas para crescer rápido e serem consumidas frescas. Suas folhas são tenras, o conteúdo de água é alto, a estrutura é frouxa. Se tentar armazenar essas variedades, terá cabeças moles e podres em poucas semanas. O que você precisa são variedades de armazenamento tardio. Essas variedades foram selecionadas ao longo de gerações para durar meses. Suas folhas são mais firmes, mais compactas. O teor de açúcar é maior, agindo como um anticongelante natural. Suas folhas externas têm uma camada cerosa, uma proteção natural contra a umidade e doenças. Procure variedades como Brunswick, Winter King, Amager ou Fielderkraut. Esses nomes não são antigos e tradicionais por acaso. Eles sobreviveram há séculos porque funcionam. Ao comprar sementes ou escolher mudas, procure por termos como repolho de armazenamento ou variedade tardia. O tempo de maturação deve ser de pelo menos 130 a 180 dias. Isso significa que você os colhe no final do ano, muitas vezes apenas após a primeira geada. E isso é crucial. Fique comigo aqui, porque este ponto é negligenciado pela maioria das pessoas. A primeira geada não é inimiga do repolho de armazenamento. É uma aliada. Quando o repolho é ligeiramente exposto à geada, um processo bioquímico se inicia. A planta converte amido em açúcar para proteger as células contra danos por congelamento. Isso torna o repolho não apenas mais doce e saboroso, mas também mais durável. Uma cabeça de repolho que não passou por geada
é mais propensa à decomposição no armazenamento. Portanto, não colha cedo demais. Espere até que as temperaturas noturnas caiam abaixo de zero. Mas colha antes que venha uma geada forte que congele o repolho por completo. Uma geada leve de -2 a -4 graus Celsius durante a noite é o ideal. Na manhã seguinte, quando as cabeças tiverem descongelado novamente, é o momento perfeito. É necessário cuidado durante a própria colheita. Corte a cabeça do repolho com uma faca limpa e afiada. Deixe um talo de cerca de 10 a 15 centímetros na cabeça. Esse talo é importante. É como uma âncora que mantém a cabeça unida e forma uma barreira contra a invasão de bactérias de podridão. Não danifique as folhas externas. Cada ferida é um ponto de entrada para doenças. Remova apenas as folhas que já estiverem danificadas ou podres. As folhas verdes externas, cerca de 10 delas, são uma camada protetora. Elas podem ficar um pouco feias durante o armazenamento, mas mantêm a cabeça interna fresca e crocante. Após a colheita, vem um passo que muitos ignoram e acabam falhando: a preparação. Você não pode colocar o repolho diretamente do canteiro para o solo. Ele precisa de tempo para secar. Umidade na superfície significa mofo e podridão sob a terra. Espalhe as cabeças em um local seco e arejado. Não no sol, mas também não na chuva. Uma área coberta onde o ar possa circular é perfeita. 2 a 3 dias costumam ser suficientes. A superfície deve estar seca, mas a cabeça não deve secar excessivamente ou murchar. Esta é uma linha tênue, mas com um pouco de observação, você aprenderá a reconhecer o momento certo. Enquanto o repolho seca, faça a triagem. Isso é difícil, mas necessário. Qualquer cabeça com rachaduras, manchas moles, danos por pragas ou sinais de doença deve ser descartada. Use essas cabeças primeiro ou transforme-as em chucrute. Elas não sobreviverão ao armazenamento e podem infectar outras cabeças. Uma cabeça podre em sua cova pode arruinar uma dúzia de outras. Portanto, seja rigoroso na seleção. Apenas as cabeças melhores, mais firmes e impecáveis vão para o armazenamento de longo prazo. Agora chegamos ao segundo grande princípio: a escolha e preparação do local. É aqui que se decide se seu armazenamento será um sucesso ou uma decepção. A cova de armazenamento, ou cova de terra, não é apenas um buraco qualquer no chão. É um sistema de microclima precisamente construído. O local deve atender a vários critérios. Primeiro, boa drenagem. A água é inimiga do armazenamento na terra. Escolha um local onde a água drene naturalmente. Nunca um ponto baixo onde a água se acumule. Uma leve inclinação é ideal. Teste o solo durante uma chuva forte. Se a água ficar parada ali, mesmo que temporariamente, é o lugar errado. Segundo, a qualidade do solo. Solos argilosos pesados retêm umidade e ficam duros como rocha na geada. Areia pura seca demais e isola mal. O que você precisa é de uma areia barrenta ou argila arenosa. Uma mistura que regule a umidade sem armazená-la, que isole sem sufocar. Se o seu solo não for o ideal, você pode melhorá-lo. Cave a cova, remova o pior solo e substitua-o por uma mistura de areia, terra de jardim e composto bem decomposto. Isso aumenta o esforço, mas vale a pena. Terceiro, proteção contra condições extremas. A cova de armazenamento deve ser protegida do vento, mas não debaixo de árvores, onde as raízes interferem e as folhas bagunçam o microclima. Um local contra uma parede voltada para o sul, uma sebe ou uma cerca pode fornecer proteção extra, mas cuidado com o excesso de sol no inverno. Em dias ensolarados, o solo congelado pode descongelar e congelar novamente, causando choques térmicos. O tamanho e a forma da cova dependem da quantidade da sua colheita. Uma cova de armazenamento clássica para repolho tem cerca de meio metro de profundidade, 1 metro de largura e o comprimento que for necessário. Alguns preferem covas mais profundas em regiões muito frias,
Mas profundidades maiores que 80 centímetros tornam-se problemáticas, porque a remoção fica difícil e o risco de encharcamento aumenta. A forma deve ser levemente cônica, mais estreita na base do que no topo, para que a umidade não escorra pelas laterais e se acumule no fundo. Ao cavar a cova, reserve a terra escavada. Você precisará dela. Cave com cuidado. Remova pedras, raízes e qualquer coisa que possa danificar o repolho. O fundo da cova deve ser nivelado. Agora vem um truque que poucas pessoas conhecem. Coloque uma camada de drenagem. Pegue cascalho grosso ou pequenas pedras e cubra o fundo da cova com uma camada de 5 a 10 centímetros. Por cima disso, coloque uma camada de palha seca ou folhas. Essa combinação garante que o excesso de umidade possa drenar para baixo, sem que o repolho fique diretamente na água. Muito pouca gente se lembra disso, mas é a diferença entre um armazenamento bom e um excelente. Agora o terceiro princípio que determina o sucesso ou o fracasso: o camadas e o arranjo correto do repolho na cova. Aqui fica claro se você entendeu o sistema ou está apenas enterrando vegetais. Cada cabeça de repolho precisa de espaço para respirar, mas também de proteção contra o frio e o ressecamento. Este é um ato de equilíbrio que você domina com a técnica certa. Comece com a camada de baixo. Sobre a camada de drenagem com palha, coloque outra camada mais grossa de palha seca e limpa, de 10 a 15 centímetros. A palha não deve estar úmida ou mofada. Ela é um material isolante e, ao mesmo tempo, permite a circulação de ar. Nesta cama de palha, você agora coloca as primeiras cabeças de repolho, mas não as jogue simplesmente. Coloque-as com o talo voltado para baixo, próximas umas das outras, mas sem se tocarem. Deve haver um espaço de cerca de 5 centímetros entre cada cabeça. Esse espaço é preenchido com palha. Por que isso é tão importante? Porque se uma cabeça começar a apodrecer, você não quer que a podridão se espalhe imediatamente para as cabeças vizinhas. A palha atua como uma barreira e absorve a umidade. Alguns especialistas recomendam armazenar as cabeças com o talo voltado para cima, para que qualquer umidade escorra para fora do coração do repolho. Outros dizem que o talo deve ficar para baixo, para que o peso comprima a cabeça e a torne mais densa. Na minha experiência e no conhecimento de antigos especialistas em autossuficiência, o talo para baixo é mais confiável. Mas você pode testar os dois métodos e ver o que funciona melhor no seu clima específico. O mais importante é a consistência. Não faça uma fileira de um jeito e outra de outro. Caso contrário, você não conseguirá rastrear o que funcionou mais tarde. Quando a primeira camada de repolho estiver completa, cubra-a com outra camada de palha, novamente de 10 a 15 centímetros. Sobre isso, você pode colocar uma segunda camada de cabeças de repolho, novamente com palha entre elas. A maioria das covas de armazenamento tem de 1 a 2 camadas de repolho. Mais do que isso, torna-se impraticável, porque as cabeças de baixo ficam difíceis de alcançar e o peso das camadas superiores pode danificar as inferiores. Se você tiver muito repolho, é melhor criar várias covas menores do que uma enorme. Uma vez que todas as cabeças estejam armazenadas, a cobertura final é aplicada. Isso é crítico. Esta cobertura deve cumprir várias funções: isolamento contra o frio, proteção contra chuva e neve, mas ao mesmo tempo deve respirar. Um erro comum é cobrir a cova com plástico. Isso é um desastre. O plástico não permite que a umidade escape. Forma-se condensação, o mofo se desenvolve e seu repolho apodrece. Esqueça o plástico. Trabalhe com materiais naturais. O método tradicional é uma camada espessa de palha, de pelo menos 30 a 40 centímetros, seguida por uma camada de terra. Você pega a terra escavada que reservou e a amontoa sobre a palha. 20 a 30 centímetros de terra são suficientes. A terra atua como peso para manter a palha no lugar e fornece isolamento adicional. Nas laterais, deixe a palha sobressair um pouco.
Isso permite uma circulação de ar mínima e a liberação de umidade. Alguns cobrem toda a cova depois com galhos de abeto ou esteiras de palha velhas para fornecer proteção adicional contra o vento. Em regiões extremamente frias, você pode reforçar a camada de terra durante o inverno, se as temperaturas caírem abaixo de -10 graus. Aqui está algo crucial que você deve entender agora. A cova de armazenamento é um sistema vivo. Ela respira. A temperatura e a umidade flutuam ligeiramente, mas dentro de uma faixa estreita. O clima ideal na cova é de 0 a 4 graus Celsius e uma umidade de 85 a 95%. Você não precisa manter esses valores com exatidão. A natureza geralmente regula isso por si mesma, mas você deve evitar extremos. Muito quente e o repolho começa a brotar ou apodrecer. Muito frio e ele congela completamente. Muito seco e ele encolhe. Muito úmido e o mofo cresce. O quarto princípio é o monitoramento e o cuidado durante o armazenamento. Muitas pessoas pensam que podem enterrar o repolho e esquecê-lo até a primavera. Isso é um erro. A cova de armazenamento precisa de atenção. Não muita, mas regular. Uma vez por mês, você deve verificar a cova. Não remova toda a cobertura. Isso destruiria o microclima. Mas levante cuidadosamente a palha em um canto e coloque a mão lá dentro. Está seco ou úmido? A temperatura parece fria ou há pontos quentes? Pontos quentes são um sinal de alerta. Eles significam que está ocorrendo podridão em algum lugar, gerando calor. Então você deve agir. Remova cuidadosamente a cobertura naquele ponto. Tire as cabeças de repolho e inspecione-as. Frequentemente você encontrará uma ou duas cabeças apodrecendo. Remova-as imediatamente. Verifique as cabeças vizinhas. Se estiverem firmes e saudáveis, coloque-as de volta com palha fresca entre elas. Se mostrarem sinais de decomposição, leve-as consigo e use-as imediatamente. A umidade é uma faca de 2 gumes. Pouca umidade raramente é um problema, pois a terra e a palha geralmente retêm umidade suficiente. Mas em invernos particularmente secos, ou se a cova for bem ventilada demais, pode ocorrer ressecamento. As cabeças então parecem leves e as folhas externas tornam-se papiráceas. Se isso acontecer, você pode adicionar um pouco de umidade com cuidado. Não despejando água diretamente sobre o repolho, mas umedecendo levemente a palha nas bordas. A umidade então se distribui por osmose e condensação no sistema. O excesso de umidade é mais comum e mais perigoso. Frequentemente resulta da infiltração de água da chuva ou neve derretida. Após cada chuva forte, certifique-se de que nenhuma água superficial esteja fluindo para dentro da cova. Se você vir poças se formando ao redor da cova, cave pequenas valas de drenagem. Se a palha na cova ficar muito molhada, você deve substituí-la. Dá trabalho, mas é necessário. Palha molhada é um terreno fértil para mofo e bactérias. Outro aspecto do cuidado é a proteção contra pragas. Os camundongos adoram covas de repolho. Elas são quentes, cheias de comida e oferecem abrigo. Para manter os camundongos afastados, você pode criar uma vala ao redor da cova com cascalho de arestas vivas. Camundongos não gostam disso em suas patas. Alguns especialistas em autossuficiência colocam uma tela de arame de malha fina no fundo da cova e nas laterais antes de adicionar a palha e o repolho. Isso exige um esforço extra, mas se você mora em uma área com muitos roedores, vale a pena considerar. Não se esqueça, a proteção também é necessária no topo. Uma camada de tela de galinheiro sob a cobertura final de terra pode ajudar. Vamos agora mergulhar mais fundo em ajustes climáticos específicos, porque nem toda região é igual. Se você mora em uma zona temperada, onde as temperaturas de inverno raramente caem abaixo de -5 graus, precisará de menos isolamento. Uma cova mais rasa com menos palha pode ser suficiente. Seu maior problema será o calor.
Em dias quentes de inverno, o repolho pode brotar cedo demais. Certifique-se de que a cova esteja em um local mais fresco e sombreado, talvez no lado norte de uma estrutura. Em zonas mais frias, onde as temperaturas caem regularmente abaixo de -15 graus, você deve isolar de forma mais agressiva. Covas mais profundas são uma vantagem aqui, porque o calor geotérmico sobe das profundezas. 60 a 80 centímetros de profundidade é o ideal. As camadas de palha devem ser mais grossas, talvez 50 centímetros sobre o repolho. Alguns adicionam uma camada extra de folhas velhas entre a palha e a terra. As folhas compactam-se mais densamente que a palha e adicionam outra camada de isolamento. Em regiões extremas, onde o solo congela metros de profundidade, você também pode usar a neve como isolante. A neve é um excelente isolante. Se uma camada espessa de neve cobrir uma cova, deixe-a lá. Só adicione mais cobertura se a neve derreter. Em regiões com invernos muito úmidos, muita chuva e pouca geada, a umidade é seu principal inimigo. Aqui, a cova em montículo torna-se o método preferido. Construa-a o mais alto possível acima do solo, pelo menos 40 centímetros. A drenagem é crítica. Cave uma vala ao redor da cova em montículo para drenar a água. A palha em zonas úmidas deve ser particularmente seca e de alta qualidade. Verifique com mais frequência, pelo menos a cada 2 semanas. O mofo se desenvolve mais rápido em condições úmidas. Em áreas com muito vento, a cobertura é o desafio. O vento pode soprar a palha e erodir o solo. Aqui, pesos adicionais são necessários. Coloque pedras pesadas ou tábuas de madeira sobre a cobertura de terra. Alguns constroem uma estrutura de madeira simples sobre a cova e prendem sacos velhos ou lonas pesadas com terra. Isso protege contra o vento, mas certifique-se de que a circulação de ar ainda seja possível. O quinto princípio diz respeito aos vários métodos e adaptações. A cova de armazenamento clássica não é a única opção. Existem variações que podem funcionar melhor sob diferentes circunstâncias. Deixe-me apresentar algumas para você, para que possa escolher o método que se adapta à sua situação. A cova em montículo é uma variação que faz sentido especialmente com má drenagem. Em vez de cavar uma cova, você constrói o armazenamento acima do solo. Você coloca uma camada espessa de palha no chão, empilha o repolho sobre ela como no método da cova e cobre tudo com uma camada espessa de palha e terra. O resultado parece um pequeno monte no jardim. A vantagem é que a água drena naturalmente e nunca entra no interior. A desvantagem é que o isolamento é pior, porque não há terra ao redor para armazenar calor. Portanto, você precisa de uma camada de palha mais grossa, pelo menos 50 centímetros, e possivelmente cobertura adicional durante o frio extremo. O método da barrica enterrada é ideal para pequenas quantidades ou se você tem pouco espaço. Você enterra um barril ou um tambor grande até a metade na terra. Faça furos no fundo do barril para a drenagem. Encha o fundo com cascalho e palha. Coloque o repolho em camadas com palha entre elas e cubra o barril com uma tampa sobre a qual você amontou a palha e terra. A vantagem é a facilidade de remoção. Você apenas remove a tampa e pega o que precisa. O barril também protege bem contra roedores. O método da areia é uma técnica antiga que alguns consideram superior. Em vez de palha, você usa areia como material de isolamento e regulação de umidade. Você coloca o repolho em camadas e preenche as lacunas completamente com areia seca e limpa. A areia é excelente para criar um microclima constante. Ela absorve o excesso de umidade e a libera lentamente. A desvantagem é o peso e o trabalho. A areia é pesada, e se você quiser retirar o repolho, terá que cavar. Mas a durabilidade é muitas vezes melhor do que com a palha. Uma adaptação moderna que alguns especialistas em autossuficiência usam é a combinação de uma cova de terra e um canteiro elevado. Eles constroem um canteiro elevado especial
com paredes duplas e isolamento. Enterram-no parcialmente no solo e o usam como uma cova de armazenamento no inverno. A vantagem é que é mais permanente e estruturado, e a remoção é mais fácil. Você pode instalar abas ou portas. A desvantagem é o maior esforço e custos iniciais. Qualquer que seja o método escolhido, o princípio básico permanece o mesmo. Temperatura de resfriamento constante, umidade alta, mas não extrema, proteção contra geada, drenagem contra encharcamento e ventilação contra mofo. Se você mantiver esses 5 fatores em equilíbrio, seu repolho durará meses. Agora chegamos ao sexto princípio, que muitas vezes é esquecido, mas crucial para o sucesso a longo prazo: a remoção e o uso do repolho armazenado. A forma como você retira o repolho da cova afeta tanto a qualidade do repolho removido quanto a vida útil do suprimento restante. A regra de ouro é: abra a cova o mais raramente possível e pelo tempo mais breve necessário. Cada abertura perturba o microclima. O ar quente entra, a umidade escapa, ocorrem choques térmicos. Portanto, planeje suas remoções. Não pegue uma cabeça para hoje e outra amanhã. Pegue o suficiente para uma semana ou 2. Ao abrir a cova, trabalhe rápido, mas com cuidado. Remova apenas o necessário da cobertura para chegar à quantidade desejada de repolho. Se possível, remova pela lateral ou pelo canto, não pelo centro. Isso preserva a estrutura e o isolamento do restante. Antes de retirar uma cabeça de repolho, inspecione-a, sinta-a. Está firme? As folhas externas têm mofo ou manchas moles. Uma cabeça armazenada saudável parece firme, embora talvez não tão apertada quanto quando recém-colhida. As folhas externas podem estar murchas ou descoloridas. Isso é normal. Elas cumpriram sua tarefa de proteger o interior. Se encontrar uma cabeça danificada ou apodrecida, leve-a com você, mesmo que não tenha planejado. Use-a primeiro. Uma cabeça ruim coloca as outras em perigo. Após a remoção, cubra a abertura novamente imediatamente. Palha de volta, terra de volta. Tudo exatamente como antes. Quanto mais rápido você restaurar o equilíbrio, melhor. Ao processar o repolho removido, retire as folhas externas até chegar às folhas internas frescas e firmes. Frequentemente, você terá que remover 2 a 3 camadas. Isso não é perda, faz parte do projeto. Essas folhas externas protegeram o interior. Você pode usá-las na compostagem ou como cobertura morta. O interior deve estar fresco, crocante e perfeitamente utilizável. O sabor é muitas vezes ainda melhor do que o do repolho recém-colhido, porque a conversão de açúcar pelo frio refinou o sabor. Uma dica para a cozinha: o repolho do armazenamento na terra é excelente para todos os pratos tradicionais de repolho. Charutos de repolho, sopa de repolho, chucrute, repolho refogado. O longo armazenamento concentrou os aromas, e como você o está tirando da terra no auge do inverno, quando pouco mais de verde fresco está disponível, ele tem gosto de presente. No final do inverno, geralmente em março ou abril, você deve esvaziar a cova completamente, mesmo que ainda sobre repolho. As temperaturas sobem, o microclima torna-se instável e o repolho começa a brotar ou apodrecer. Retire o repolho restante, processe-o em chucrute ou outras formas de conserva, ou use-o fresco. Limpe a cova completamente. Descarte a palha velha. Desinfete a cova, se possível, com cal ou por exposição ao sol. E prepare o local para a próxima temporada. Vamos falar agora sobre o sétimo e talvez mais profundo princípio: a filosofia por trás do armazenamento na terra. Por que realmente fazemos isso? Não é apenas pelo repolho, é sobre algo fundamental, sobre o controle do seu suprimento de alimentos, sobre a independência de sistemas que são frágeis, sobre o conhecimento de que você e sua família podem sobreviver se esses sistemas falharem. Nossos avós não precisavam de compras de pânico no supermercado.
Eles tinham covas de armazenamento no jardim, potes, adegas, conhecimento na cabeça. O armazenamento na terra também ensina paciência e ritmo. Você trabalha com as estações, não contra elas. Planeja na primavera o que comerá no inverno. Confia em processos que duram meses. Em nosso mundo de acesso instantâneo, essa é uma forma revolucionária de pensar e o torna mais calmo, seguro e autoconfiante. Você sabe que está preparado. Há também uma conexão profunda com a própria terra. Quando você cria uma cova de terra, trabalha com o solo, com micro-organismos, com processos naturais. Aprende a prestar atenção em sinais sutis. A umidade do ar, a temperatura do solo, o comportamento das plantas. Esse conhecimento não é apenas prático, é meditativo. Ele o aterra no sentido mais verdadeiro da palavra. E há o aspecto da resiliência. Em um mundo cada vez mais incerto, cada habilidade de autossuficiência é um pedaço de liberdade. Cada método que você domina é uma ferramenta em seu kit de sobrevivência. Armazenar repolho pode parecer simples, mas faz parte de um sistema maior. Covas na terra, conservas, secagem, defumação, fermentação. Juntos, formam uma rede de segurança. Pense também na comunidade. Se você possui essas habilidades, pode ajudar os outros. Pode ensinar. Imagine que existam várias famílias em seu bairro que criem covas na terra. Vocês trocam conhecimentos, ajudam uns aos outros com a colheita, talvez até compartilhem suprimentos. Isso cria laços que são mais fortes do que qualquer apólice de seguro. A autossuficiência é também a construção de uma comunidade. O que acontece quando algo dá errado? Vamos falar sobre análise de erros e resolução de problemas, porque ninguém faz tudo perfeitamente na primeira vez. Se você abrir sua cova no inverno e descobrir que muito repolho apodreceu, pergunte-se: o repolho foi colhido cedo demais? Havia cabeças danificadas? A drenagem era ruim? Havia pouca palha entre as cabeças? A cobertura estava densa demais para o ar circular? Ou era fina demais e a geada entrou? Analise sistematicamente. Faça anotações. Cada erro é uma lição. Um problema comum é o congelamento parcial. Você abre a cova e algumas cabeças estão congeladas como pedras. Isso acontece se o isolamento estiver desigual ou se veio uma onda de frio a qual você não reagiu. Repolho congelado não está necessariamente perdido. Se descongelar lentamente, ainda pode ser utilizável, mas ficará mais mole. Use o repolho congelado imediatamente após o descongelamento. Ele não serve mais para saladas cruas, mas para pratos cozidos é aceitável. Outro problema é o ressecamento. O repolho está leve, as folhas estão papiráceas, o coração está pequeno e seco. Isso significa que a umidade estava muito baixa. Para a próxima temporada, use mais palha, certifique-se de que a cobertura de terra seja mais densa e considere o método da areia, que retém melhor a umidade. A formação de mofo é sinal de excesso de umidade e falta de ventilação. O equilíbrio é difícil, mas possível. A palha nunca deve estar molhada, apenas levemente úmida. A cobertura de terra não deve ser tão grossa a ponto de sufocar, mas grossa o suficiente para isolar. Experimente, observe, ajuste. Vamos falar também sobre ferramentas e materiais específicos que facilitam seu trabalho. Uma boa pá é essencial para cavar a cova. Escolha uma com cabo longo e lâmina afiada. Uma pequena pá de mão é útil para trabalhos detalhados e ajustes. Um carrinho de mão robusto economiza uma quantidade incrível de esforço ao transportar terra, palha e repolho. Invista em um bom, ele durará décadas. Para a palha em si, compre-a de um agricultor de confiança. Peça palha que não tenha sido tratada com herbicidas ou pesticidas. Você quer material orgânico e limpo. Um fardo de palha é suficiente para uma cova média com cerca de 30 a 40 cabeças de repolho. Planeje-se de acordo. É melhor comprar um fardo a mais do que a menos.
Você pode usar o excesso de palha no jardim como cobertura morta. Se decidir pelo método da tela contra roedores, use tela de galinheiro galvanizada com malha de no máximo 1 cm. Malhas menores são melhores, mas mais caras. Você precisará de o suficiente para forrar o fundo e as laterais da cova. Prenda a tela com estacas em forma de U ou pedras para que os animais não consigam levantá-la. Um termômetro com sonda longa é uma ferramenta valiosa para a autossuficiência avançada. Você pode espetá-lo profundamente na cova e medir a temperatura interna sem abrir tudo. Alguns modelos modernos têm até recursos sem fio, para que você possa ler a temperatura à distância. Isso não é estritamente necessário, mas lhe dá segurança e controle. Um caderno simples, protegido das intempéries em um saco plástico, deve ser mantido perto da sua cova. Registre cada verificação, cada problema, cada observação. Data, temperatura externa, o que você viu e fez. Com o passar dos anos, esses dados se tornarão seu livro didático pessoal. E aqui está um ponto crítico que mantém tudo unido: a documentação. Mantenha um diário de armazenamento. Registre a data da colheita, a variedade do repolho, o clima durante a colheita, como você construiu a cova, cada verificação realizada, cada problema que ocorreu e a qualidade na remoção. Depois de alguns anos, você terá um manual pessoal inestimável, adaptado exatamente às suas condições. Ninguém mais tem o seu clima, o seu solo, as suas variedades. Seu conhecimento é único e valioso. Vamos falar também sobre escala. Talvez você comece com 10 cabeças de repolho em uma pequena cova. Isso é perfeito para aprender. Mas uma vez que tenha ganhado confiança e funcione, aumente a escala. 50 cabeças, 100. Várias covas com diferentes tipos de vegetais. O repolho é apenas o começo. A mesma técnica funciona para cenouras, beterrabas, aipo, rutabagas, pastinacas, rabanetes, qualquer raiz e vegetal da família das couves. Com mais covas, você tem uma despensa subterrânea que alimenta você e sua família durante todo o inverno. Pense a longo prazo na integração com outros métodos de preservação. A cova de armazenamento é fantástica, mas não está sozinha. Combine-a com a fermentação. Faça chucrute de parte da sua colheita. Isso lhe dá uma textura diferente, um sabor diferente e expande suas opções. O chucrute tem uma vida útil extremamente longa, é cheio de probióticos e não requer armazenamento na terra. Pode ficar em potes na adega. Pense também na secagem. As folhas de repolho podem ser secas e usadas como ingrediente de sopa ou para chás. Isso é menos comum, mas uma tradição em algumas culturas. O repolho seco quase não ocupa espaço e tem uma vida útil quase ilimitada. Experimente. O enlatamento é outra opção. Você pode enlatar repolho em potes. Isso dá mais trabalho que o armazenamento na terra, mas o produto final está pronto para consumo imediato, sem limpeza, sem preparação. Abra o pote e aqueça. Para famílias com pouco tempo para cozinhar diariamente, isso é valioso. A combinação de todos esses métodos oferece segurança e variedade máximas. Imagine que você tem 50 cabeças de repolho na cova de terra para consumo fresco. Tem 20 potes de chucrute na adega. Tem 10 potes de repolho enlatado. Tem folhas de repolho secas em um recipiente. Este é um sistema que é quase impossível de quebrar. Mesmo que um método falhe, você tem reservas. Vamos falar agora sobre o lado econômico e ecológico. Os custos para uma cova de terra são mínimos. A palha custa alguns dólares por fardo. Você provavelmente já tem as ferramentas, ou elas são uma compra única. As sementes para repolho de armazenamento custam alguns dólares. Seu trabalho é gratuito. Contra esses custos mínimos está o valor de meses de vegetais frescos. 100 cabeças de repolho compradas no supermercado ao longo de 5 meses custariam facilmente de 200 a 300 dólares. Você produz isso com talvez 20 dólares de investimento
mais o seu trabalho. Esse é um retorno que nenhuma conta bancária pode oferecer. Ecologicamente, a cova de terra é quase perfeita. Sem eletricidade, sem produtos químicos, sem plástico, sem emissões de CO2 pelo transporte. O vegetal cresce no seu jardim, é armazenado no seu jardim e é consumido na sua cozinha. O ciclo é completo e fechado. Os resíduos, as folhas externas e a palha velha, voltam para o composto e tornam-se nutrientes para o ano seguinte novamente. Isso é permacultura em sua forma pura. É assim que a agricultura deveria ser. Compare isso com uma cabeça de repolho no supermercado. Foi cultivada usando métodos industriais, muitas vezes com fertilizantes e pesticidas sintéticos. Foi colhida por máquinas, envolta em plástico, transportada por centenas de quilômetros, mantida em armazéns refrigerados, transportada novamente e apresentada em prateleiras refrigeradas, iluminadas no supermercado. A pegada ecológica é enorme e, no final, não é tão fresca ou rica em nutrientes quanto o seu repolho armazenado em casa. Há também um valor educacional. Se você tem filhos, envolva-os. Deixe-os ajudar na colheita, a cavar a cova e a armazenar. Essas são lições que nenhum livro didático pode ensinar. As crianças aprendem de onde vem a comida, aprendem paciência, aprendem o valor do trabalho. E no inverno, quando veem que a cova funciona, aprendem que o conhecimento e o planejamento são mais poderosos do que o dinheiro. Pense também a longo prazo. Uma cova de terra é barata e fácil, mas é temporária. Se você está realmente falando sério, pode considerar uma adega de raízes permanente, uma estrutura cavada em uma encosta, revestida com madeira ou pedra, com prateleiras e ventilação. Este é um projeto maior, mas é um investimento para décadas. Adegas de raízes do século XIX ainda funcionam hoje. Elas são a prova viva do poder desta técnica. Uma adega de raízes oferece espaço para muito mais do que repolho. Batatas, maçãs, beterrabas, cebolas, abóboras, conservas, tudo o que precisa de condições frescas, escuras e úmidas. Uma adega de raízes bem construída é como uma segunda geladeira que não custa nada para operar e agrega valor à sua propriedade. Se você algum dia quiser vender, uma adega de raízes funcional é um ponto de venda para qualquer pessoa que valorize a autossuficiência. Construir uma adega de raízes requer mais planejamento e investimento do que uma cova de terra. Você pode precisar de alvarás de construção, dependendo da sua região. Precisa de uma boa construção para evitar desabamentos, mas os princípios são os mesmos: frescor, umidade, drenagem, ventilação. Pesquise bem, aprenda com outros que já fizeram e, se possível, visite adegas de raízes existentes para ver como funcionam. Considere a dimensão econômica novamente sob outra perspectiva. Uma cabeça de repolho no supermercado custa mais em janeiro do que em outubro. Se você colher barato ou até de graça no seu jardim no outono e armazenar o repolho até a primavera, economiza dinheiro. Faça as contas. 100 cabeças de repolho a $2 cada são $200. Armazenadas durante um inverno, sem eletricidade, sem tecnologia complexa, apenas com terra, palha e conhecimento. Isso não é apenas autossuficiência, é sabedoria financeira. E há a nutrição. O repolho é uma potência, rico em vitamina C, vitamina K, fibras e antioxidantes. No inverno, quando o verde fresco é escasso, um repolho armazenado é uma fonte de vitaminas. Nossos ancestrais sabiam disso. O chucrute feito de repolho armazenado protegia os marinheiros do escorbuto. Dava-lhes saúde nos meses mais sombrios. Você pode ter isso também. Vamos falar também sobre a dimensão espiritual. Isso pode soar abstrato, mas é real. Há uma satisfação profunda em saber algo que a maioria das pessoas esqueceu. Um segredo passado através de gerações. Quando você vai ao seu jardim em fevereiro, afasta a neve, abre sua cova e retira repolho fresco,
enquanto seus vizinhos estão na fila do supermercado, você sente um poder silencioso. Você está conectado a uma longa linhagem de pessoas que trabalharam nesta terra antes de você. Isso é herança. Isso é identidade. É também uma lição de humildade. A natureza é mais poderosa do que você. Você não pode controlar tudo. Um inverno excepcionalmente ameno pode causar problemas, coisas que você não poderia prever. Uma infestação de roedores, apesar de todas as precauções. Um clima extremo. Você aprende a lidar com a incerteza, a se adaptar, a aprender com os erros. Isso o torna não apenas um melhor praticante de autossuficiência, mas uma pessoa mais sábia. Agora vamos unir tudo. Você aprendeu a selecionar e colher o repolho certo. Sabe como escolher o local e preparar a cova. Entende a arte do camadas e do isolamento. Conhece os princípios de monitoramento e cuidado. Está familiarizado com diferentes métodos e sabe como se adaptar. Pensou sobre a remoção e o uso, e entende o significado mais profundo do que está fazendo. Agora você vê que não se trata de técnicas individuais. É um sistema. Cada parte depende da outra. A seleção da variedade afeta o armazenamento. A escolha do local afeta o isolamento. O camadas afeta a durabilidade. O monitoramento evita desastres. A documentação melhora o futuro. Tudo está entrelaçado. E no meio está você, o jardineiro, o praticante de autossuficiência, aquele que sabe. Este método funciona há milênios. Funcionou na Sibéria a menos 30 graus. Funcionou na Irlanda durante a fome. Funcionou na Alemanha após a guerra. E ainda funciona hoje no seu jardim, quer você viva nos Alpes ou na planície do norte da Alemanha. Os princípios são universais: frescor, umidade, isolamento, drenagem, ventilação. Domine estes e você dominará o armazenamento na Terra. Mas aqui está a verdade que devo lhe dizer agora. O conhecimento por si só não vale nada. Você pode assistir a este vídeo, pode balançar a cabeça, pode pensar que é interessante, mas se não agir, nada muda. O próximo outono virá. Você colherá ou não, construirá uma cova ou não. E em janeiro, ou você tirará repolho fresco do chão, ou ficará na fila do supermercado. A decisão cabe a você hoje. Agora comece pequeno. Este ano, quando o outono chegar, plante 10 cabeças de repolho de armazenamento. Encontre um local em seu jardim, cave uma pequena cova. Experimente. Você cometerá erros. Isso é bom. Erros são lições. No próximo ano você fará melhor, e em alguns anos será um especialista. As pessoas perguntarão como você faz, e você ensinará. Você passará o conhecimento adiante. É assim que as culturas sobrevivem. Lembre-se também de que este é apenas um tijolo na construção. O armazenamento na Terra é poderoso, mas faz parte de um quadro maior. A autossuficiência é uma rede de habilidades: cultivo, armazenamento, preservação, independência energética, abastecimento de água, artesanato. Cada habilidade que você adiciona torna a rede mais forte, e cada habilidade começa com um primeiro passo. Esse primeiro passo pode ser hoje. Este vídeo pode ser o gatilho. Quero que você imagine algo. Daqui a 3 anos, o mundo tornou-se mais incerto. A escassez de suprimentos é normal. Os preços subiram, mas você caminha até o seu jardim, abre sua cova de armazenamento e retira repolho. Vai à sua adega e abre seus potes. Vai ao seu galpão onde ferramentas e sementes estão armazenadas. Você está preparado. Você está calmo. Você está livre. Isso não é uma fantasia. Isso pode ser a sua realidade. Mas apenas se você começar agora. Há um velho ditado: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. O mesmo se aplica à autossuficiência. Você não pode recuperar os últimos 20 anos. Não pode mudar o fato de que ainda não tinha esse conhecimento. Mas pode começar hoje, e em 20 anos, olhará para trás e ficará grato por ter começado.
Aqui está algo mais que quero lhe dizer. Você não está sozinho. Em todos os lugares do mundo, em pequenos jardins e em grandes fazendas, há pessoas fazendo a mesma coisa, redescobrindo antigas habilidades, construindo independência, recusando-se a ser completamente dependentes de sistemas que não podem controlar. Você faz parte de um movimento silencioso, e esse movimento está ficando mais forte porque cada indivíduo que cria uma cova de armazenamento, planta um canteiro de vegetais ou aprende uma habilidade contribui para isso. Conte aos outros sobre isso, sem ser invasivo, sem ser missionário. Mas se alguém estiver interessado, compartilhe seu conhecimento, mostre sua cova, dê mudas de repolho, ensine-lhes. O conhecimento compartilhado não diminui, ele aumenta. E quanto mais pessoas tiverem essas habilidades, mais resiliente será a nossa sociedade inteira. Sei que alguns pensarão que isso é antiquado, que é um retrocesso, mas eu lhe digo, é o oposto. É progressista porque o futuro é incerto. A tecnologia é ótima, mas é frágil. Uma queda de energia e as cadeias de frio colapsam. Um ataque cibernético e os sistemas logísticos param. Uma crise e as prateleiras ficam vazias. Mas uma cova de armazenamento sempre funciona em qualquer clima, em qualquer crise, desde que a terra esteja sob seus pés. Isso é resiliência, não paranoia, não pessimismo apocalíptico, mas uma preparação inteligente e calma. Essa é a mentalidade que nossos avós tinham. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior, e aproveite a satisfação que vem da preparação. Você dorme melhor quando sabe que tem comida para meses. E, finalmente, a maior lição de todas. A autossuficiência não é apenas sobrevivência, é vida, é gratificante. Conecta você com ritmos que são mais profundos que o seu estresse diário. Primavera, verão, outono, inverno. Semear, crescer, colher, descansar. Esses ciclos estão em nosso DNA. Por 10.000 anos, os humanos viveram por eles. Apenas nas últimas gerações tentamos ignorá-los. E veja onde isso nos levou. Estresse, alienação, dependência. A cova de armazenamento na Terra é um retorno. Um retorno a algo verdadeiro. Você não precisa voltar ao passado. Você pega o melhor do passado e o combina com o conhecimento do presente. Usa ferramentas modernas quando elas ajudam. Usa a internet para aprender. Mas o alicerce é atemporal. Terra, água, ar, plantas. Os elementos com os quais nossos ancestrais trabalharam. Os elementos com os quais você trabalha. Então aqui está meu apelo a você. Não faça deste vídeo apenas uma informação. Faça dele um ponto de virada. Decida agora que criará uma cova na terra neste outono. Marque no calendário. Peça as sementes de repolho de armazenamento. Comece a observar seu jardim e a encontrar o melhor local. Leia ainda mais. Procure outros recursos. Mas, acima de tudo, haja. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Ação é transformação. E quando você abrir sua primeira cova de terra no auge do inverno e retirar aquele repolho fresco e crocante, você entenderá. Sentirá porque fiz este vídeo, porque sou tão apaixonado por este assunto. Porque não se trata apenas de repolho. Trata-se de liberdade. Trata-se de dignidade. Trata-se de levar uma vida que você controla, não uma que controla você. Antes de encerrar este vídeo, quero lhe pedir 3 coisas. Primeiro, inscreva-se neste canal agora. Estou constantemente criando conteúdo sobre autossuficiência, sobre técnicas antigas, sobre resiliência. Cada vídeo é uma ferramenta para sua independência. Se você leva esta jornada a sério, precisa deste canal. Segundo, compartilhe este vídeo. Envie para alguém que precise, para um amigo que está preocupado com o futuro, para um familiar que tem um jardim, para uma comunidade que quer aprender. Cada pessoa que obtém esse conhecimento é uma pessoa que está preparada. Terceiro, escreva um comentário. Diga-me de onde você é. Você já tem experiência com armazenamento na Terra
Ou isso é novo para você? Qual é o seu maior desafio? Eu leio cada comentário e respondo. Esta comunidade não sou apenas eu falando com você. É uma conversa. É uma rede de pessoas que têm o mesmo objetivo: ser mais fortes, mais independentes, melhor preparadas. O sol está nascendo sobre um novo dia. Em seu jardim, um lugar espera por uma cova de armazenamento. Em seu futuro, a segurança espera por sua decisão. A terra sob seus pés é paciente. Ela esperou milhões de anos. Pode esperar um pouco mais, mas sua vida não esperará. Sua chance é agora. Aproveite-a. Construa sua cova de armazenamento. Guarde seu repolho. Junte-se às fileiras daqueles que estão prontos. Agradeço por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos trabalhando na sua independência. Se este método antigo aprofundou sua compreensão sobre armazenamento de alimentos e independência, inscreva-se neste canal agora. Estamos desenterrando o conhecimento que o mundo moderno quase esqueceu. Deixe um like para fortalecer este movimento. Seu próximo passo em direção à liberdade começa aqui. O próximo tesouro da autossuficiência será revelado em breve.